Olá, bem-vinda e bem-vindo a mais um Bom Dia Fim do Mundo, gravado diretamente da TV PUC em São Paulo. Eu sou Ricardo Teto e neste podcast a gente traz conversas que buscam transformar a apatia em inquietação. Sem derrotismo, mas também sem negacionismo. No episódio de hoje, Elon Musk está fora do governo Trump, mas deixa um legado de retrocessos. A gente vai falar hoje sobre um apanhado desses quase 130 dias do bilionário no poder e também sobre as ações de Eduardo Bolsonaro contra a justiça brasileira nos Estados Unidos. Tudo isso agora no Bom Dia Fim do Mundo. Antes de mais nada, como sempre, deixa eu começar cumprimentando aqui minhas colegas do Fim do Mundo. Primeiro, Giovana Girardi. Bom dia, Giovana. Bom dia, Terto, Marina. Bom dia, pessoal. E Marina Amaral. Bom dia, Marina. Bom dia, Terto. Bom dia, Giovana. Bom dia, gente. Eu já volto com a Giovana e com a Marina, mas primeiro fica o convite para você seguir e assinar esse podcast onde você estiver e também ajudar a melhorar o engajamento do Bom Dia Fim do Mundo nas plataformas. Você pode nos dar 5 estrelas se estiver nos escutando no Spotify ou na Apple e também deixar um comentário legal pra gente no YouTube. Agora que eu já passei o nosso chapéu e deixei nossos recados, bora para o primeiro bloco do programa, logo depois da vinheta. Bom, gente, depois então de 128 dias, o Elon Musk sai do governo Trump aí, depois de comandar com um cargo especial o tal Departamento de Eficiência Governamental, o DOGE, que talvez tenha sido o emprego mais fácil e vantajoso do mundo. Ele podia fazer o que ele quisesse, tinha um monte de poder ali. O que o bilionário entregou, né? Além de cumprir só 10% da meta de economia em gastos públicos, que a área dele se comprometeu, as decisões do Musk resultaram em demissões em massa em diversas áreas sensíveis, né? Como meio ambiente, programas de equidade e inclusão e programas de assistência e áreas também, pesquisas científicas. Sobrou até para a NASA, né? Que também teve o seu orçamento cortado e, muito convenientemente, depois ele sai do governo e volta a falar de ir para Marte. Enfim, parece que o Elon Musk sai do governo Trump com um pacote aí de vantagens e acessos privilegiados. Qual que é o balanço, hein, Marina, que a gente pode fazer desses quase 130 dias? Pois é, Teto, ele sai com um pacote de dados, né? Sim. Dos americanos que ninguém sabe o que ele vai fazer com isso. Mas depois de despejar mais de 270 milhões de dólares na campanha de Donald Trump e de se mostrar muito próximo do presidente, o Musk sai do governo 2 dias antes do prazo combinado, né? Para que ele deixasse seu cargo como funcionário especial do governo à frente do DOGE. Musk já vinha discordando do governo Trump há um tempo em relação ao tarifaço, por exemplo, que prejudica seus negócios, já que ele é um empresário global, né? E, recentemente, ele também compartilhou uma nota da Tesla pedindo a volta do subsídio aos carros elétricos, porque ele tinha dito antes que a falta dos subsídios prejudicava mais os concorrentes dele do que ele, e por isso até que ele teria aceitado, né? Que era uma espécie de mistério como que ele tinha se resolvido com o Trump a esse respeito. Mas agora ele já está falando em a volta dos subsídios. Ele também deu uma entrevista criticando esse Big Beautiful Bill do Trump. Esses nomes, pelo amor de Deus. O projeto orçamentário recém-aprovado no Congresso, que, entre outras coisas, prevê cortes de impostos internos e investimentos em defesa, que, segundo Musk, vão tornar o governo deficitário. A aliança também não estava sendo muito positiva para a popularidade de nenhum dos dois, né? O Elon Musk viu a Tesla ser boicotada, viu carros da empresa sendo incendiados, né? E o Trump está lutando para ganhar popularidade desde que, na avaliação dos seus primeiros 100 dias de governo, ele foi o pior da história dos Estados Unidos durante esse período. Mas os dois fizeram questão de se mostrar amigos na saída do trilionário do governo, né? O Trump disse que Musk continuará a ser um conselheiro e que ele vai continuar acompanhando o seu bebê, o Doge, responsável pela demissão de 250 mil funcionários públicos e pela interrupção de programas importantes, né? Principalmente na USAID. Vou citar só um que é de partir o coração, que é o tratamento contra HIV na África, né? Além de outros apoios internacionais interrompidos. Ele também, uma coisa tão perversa, ele adicionou 6 mil imigrantes a uma base de gente morta. Eita. Ali entre os beneficiários da Previdência, para impedir que esses imigrantes possam tirar documentos, né?
Enquanto isso, ele mentia, dizendo que tinha uma perseguição aos brancos na África do Sul, né? E isso fez não só com que o Trump expulsasse o embaixador sul-africano dos Estados Unidos, mas que desse permissões de visto para os conterrâneos do Musk. Aliás, acho que uma das cenas mais deprimentes do governo Trump, entre tantas, foi o papelão que ele fez com o presidente sul-africano no Salão Oval, quando ele confrontou o presidente com supostas imagens, né? Eram fakes de um genocídio branco que estaria ocorrendo ali na África do Sul. Cenas perversas dessa amizade não faltaram, né? Teve aquela saudação nazista do Musk na comemoração da vitória do Trump. Isso combina muito com revelações feitas na semana passada pelo New York Times de que o Musk nunca usou tanta droga como durante a campanha e o período dele no governo do Trump, né? O New York Times fez essa reportagem com fontes na Casa Branca, que diz que ele começou a consumir uma quantidade cavalar de ketamina, né? Aquele anestésico para cavalo, que é usado como droga recreativa e também como medicamento psiquiátrico. Ele já tinha dito que ele usava ketamina para tratar depressão, mas que foi tal quantidade que ele ficou com um problema na bexiga. E também usou outras drogas, como êxtases, cogumelos alucinógenos, um tantão de pílulas, né? E isso explica um pouco umas falas nonsense dele. Ou seja, ele estava doidão, Ele né? estava doidão, né? Não, ele é do mal e estava doidão. E olha, o Musk não conseguiu cumprir, né, como você falou, ainda bem, a sua agenda no Doge, né? Já que havia falado em cortar 2 trilhões de dólares e, segundo o Guardian, cortou 140 bilhões, né? Mas foi o suficiente para deixar esse legado de desmonte das políticas e serviços humanitários do governo, também internamente, porque ele acabou com o programa Os Veteranos, né, das guerras americanas, com os moradores de rua. Quer dizer, e ele saiu do governo, mas seus aliados continuaram ali em cargos importantes, e também foi ele que indicou o possível sucessor dele no Doge, né? Um nacionalista cristão e uma figura-chave daquele projeto 2025 que orienta o governo Trump. Ou seja, sua sombra maligna permanece, certo? Pois é, né? Bom, uma coisa é certa que ele deixou o mercado de ketamina aquecido, pelo menos, né? E o fato dele estar doidão ali diminui a gravidade do que ele faz. Piora, Claro. né? Na verdade, piora. Piora, o cara tá no governo se drogando. Exatamente. Que legal. E o Musk é engraçado, porque quando ele surgiu, ele apareceu assim como uma figura, né? Se foi vendido também, se apresentou como uma figura assim, o cara da ciência, uma espécie de Tony Stark do mundo real, que ele ia chegar, ia trazer inovações que ia levar a humanidade para uma nova etapa. Enfim, depois de um tempo, né, foi mostrado aí as verdadeiras intenções dele, mas mesmo com todo esse narcisismo dele, né, ainda tinha essa aura de que ele era o cara da ciência, né, tinha esse personagem. E ele resolveu se aliar a um governo que praticamente está destruindo a pesquisa científica nos Estados Unidos, né? A gente fala daquela expressão fuga de cérebros, os Estados Unidos está praticamente expulsando os cérebros de lá, né, Giovana? Verdade, Terto. Realmente, assim, a ciência nos Estados Unidos está sofrendo um desmonte, tem um monte de pesquisa sendo parada, pesquisas que vão, né, de medicamentos à mudança do clima, né, que eu acho que é uma das que foi mais afetada. E não só pelas demissões em massa, né, que o Doge promoveu, mas também porque ele criou tanta burocracia ali na hora de você justificar um gasto. Então, um órgão vai, sei lá, comprar um equipamento, um insumo, e é tanta burocracia que realmente os projetos foram sendo paralisados. Você citou o projeto 2025, né, da Heritage Foundation, que é um documento, né, que tinha sido lançado ainda no ano passado, antes da eleição, para orientar um futuro presidente conservador dos Estados Unidos. Como que esse presidente deveria agir? E na época foi até curioso, porque muita gente... O Trump negava que ele tinha relação com isso, e a verdade é que ele está seguindo, sim, a risca, né? Tem pessoas que participaram do projeto, que estão no governo e tal. E o Musk, eu diria que foi a pessoa que talvez tenha, sabe, pegou a lista ali do negócio e foi ticando. Então, por exemplo, né, esse projeto 2025, ele falava que tinha que se desmantelar, que tinha que se eliminar regulações. E regulações, por exemplo, de controle de poluentes. E, de fato, o Musk
que foi lá e criou uma série de desmontes na EPA, né, que é a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. O projeto falava em interromper investimentos em infraestrutura verde, porque afinal de contas eles não acreditam em aquecimento global. Foram lá e ticaram isso. Agora, tem uma matéria muito legal que saiu num site chamado Desmog americano, que ele é um site voltado para desbancar desinformação, e aí eles vão trazendo essa lista, assim, ó, tique, tique, tique. E uma das coisas que estava prevista nesse projeto 2025, e que eu acho que talvez tenha sido a mais gritante, é o desmonte que eles estão promovendo na NOAA, que é a Agência Nacional dos Estados Unidos para Oceanos e Atmosfera. A gente ouve muito falar da NOAA, porque a NOAA, por exemplo, é aquele órgão que, junto com a NASA, junto com a Organização Meteorológica Mundial, junto com o Copérnicos da Europa, eles fazem aqueles cálculos, né, que diz, o ano passado foi o ano mais quente da história, o oceano, tal, nas temperaturas mais altas. Eu acho que essa é a faceta mais conhecida, talvez, né, do grande público. Mas, para os Estados Unidos, a NOAA tem uma importância muito local ali, porque são eles que fazem a previsão do tempo do dia a dia, né? E aí, faz parte da NOAA o Serviço Nacional de Meteorologia, que é quem cuida, por exemplo, do monitoramento de furacões. E a gente sabe como o furacão é uma coisa que, enfim, impacta feio ali, né, os Estados Unidos. Esse serviço meteorológico, ele perdeu desde o início do ano mais de 550 funcionários, uma redução de cerca de 10% do total de funcionários, e isso culminando justamente agora, que é quando começa a temporada de furacão. Ela vai agora, de 1º de junho até o final de novembro. E a NOAA divulgou eles sempre fazem, né? Então, eles fazem uns balanços assim, como vai ser, igual a gente tem aqui no Brasil, o INMET, que fala, como vai ser o verão, como vai ser a primavera, como vai ser o inverno. Eles lançaram, então, um relatório falando como vai ser essa temporada de furacões, já prevendo que ela vai ser acima do normal, ou seja, vai ter mais furacão do que o normal. 60% de chance de que seja assim. Eles estão estimando aí algo entre 6 e 10 furacões esse ano, sendo que de 3 a 5 deles podem ser aqueles muito intensos, sabe? Tipo categoria 5, são aqueles que devastam tudo, matam muita gente. E o curioso é que quando eles lançaram esse aviso para a imprensa, eles falaram assim, que eles estão agora com as ferramentas que eles têm disponíveis, eles nunca tiveram tão preparados para os furacões. E aí você pensa, né, tão mesmo? E realmente, quem não está no governo diz que muito pelo contrário. Há algumas semanas, 5 ex-diretores desse serviço de meteorologia divulgaram uma carta aberta para o povo americano falando assim, abre aspas, nosso pior pesadelo é que os escritórios de previsão do tempo fiquem tão desprovidos de pessoal que haja perdas desnecessárias de vida. Fecha aspas. Eles disseram que alguns escritórios estão com tão pouca gente que eles podem ter que funcionar, por exemplo, em meio período. E aí é isso, né? Você imagina que na hora que você está mandando precisaria mandar um alerta, não tem ninguém lá para mandar um alerta, você de fato pode perder vidas, né? Teve uma reportagem da CBS que conversou com um desses ex-diretores e ele disse que agora, na Páscoa, teve uma tempestade muito forte na região de Oklahoma e 2 pessoas morreram. E ele acha que a previsão ali já foi meio mal feita, assim, e que talvez poderia ter salvado essas vidas. E ele fala, isso vai acontecer cada vez mais. Tem um outro site americano, o Slate, ele chegou a publicar uma reportagem com um título bem sugestivo, que é assim, um tornado pode atingir sua cidade e o governo federal nunca nem aparecer. Então esse é o clima de medo mesmo que está reinando nos Estados Unidos. As pessoas estão preocupadas com as próprias vidas, né? O orçamento da NOAA nessa Beautiful Big Bill aí foi cortado em 30%. E eles acabaram de interromper, por exemplo, o funcionamento de um banco de dados que registra, desde 1980, todos os desastres climáticos que provocaram perdas econômicas de pelo menos $1 bilhão. E isso é muito importante porque é uma forma ali de você ter... Você olhando para trás, você consegue estimar o futuro, né? Então você consegue se planejar para se adaptar. Teve uma reportagem da Bloomberg que comentou que essa ferramenta ela fornece aos gestores de emergências e autoridades uma visão contínua de como o clima está cada vez mais volátil, agravado pelas mudanças climáticas, e como isso colide com
planos de desenvolvimento. Então, você tem que estar de olho nisso, né, para você poder se planejar. Isso, por exemplo, é super importante para as seguradoras, né, para quem vai fazer seguro. Você precisa saber como que esse lugar é afetado. 70% das cidades americanas usavam esse banco de dados para se planejar, e aí agora ele vai continuar com os dados antigos, eles continuam disponíveis, mas os novos desastres que vêm acontecendo desde o fim do ano passado, por exemplo, aqueles incêndios de Los Angeles, né, já não estão mais abastecendo esse banco de dados. Enfim, é uma situação realmente muito dramática. Os cientistas estão muito preocupados, tanto que eles fizeram agora, de quarta-feira da semana passada até domingo, uma sequência de lives no YouTube. Eles ficaram ali numa maratona de 100 horas, um cientista entrando atrás do outro para tentar mobilizar a população, mostrando a importância, os riscos, a importância das pesquisas e o risco desses cortes impostos pela administração Trump, né? O gancho deles, claro, foi esse início da temporada de furacão que eu mencionei, mas eles estavam falando, gente, isso vale para incêndio, isso vale para onda de calor, isso vale, enfim, é para segurança pública. Não importa se você acredita ou não em mudanças climáticas, né? Porque a justificativa deles, quando eles começaram a desmontar a NOAA, é porque eles falavam assim, não, essas pesquisas aí só servem para alimentar a ansiedade climática, não é uma realidade. Agora, o curioso é isso que você falou, Terto. Assim que o Musk saiu do governo, ele voltou os planos dele para as empresas, né? E para o plano de ir para Marte. Tem uma matéria no New York Times que brincou que ele tirou o bonezinho do MAGA, né? Que é o lema do Trump, do Make America Great Again, e voltou a usar uma camiseta de Occupy Mars, né, em referência à missão dele de ocupar, de colonizar um dia Marte com a empresa dele, a SpaceX. E aí até é engraçado que ele estava negando entrevista para todo mundo, e agora ele voltou a dar entrevista a rodo, tanto para divulgar esses planos, como também os carros elétricos da Tesla. Então, qualquer semelhança com aquele filme Não Olhe para Cima não é mera coincidência, né, Terto? Não é mesmo. Bom, quem sabe, né, o Musk aí usa uma ketamina e se coloca como voluntário para a primeira viagem, né, para Marte. Podia ir mesmo. Né? Mas enquanto o Musk quer ir para Marte, tem uma figura aí, né, que é muito conhecida nossa, que está ali pertinho do governo Trump. A gente está falando do Eduardo Bolsonaro, a gente vai contar mais dessa história no segundo bloco, mas agora a gente vai para a trombeta da semana, logo depois da vinheta. E enquanto os Estados Unidos seguem expulsando cérebros, o Brasil segue a tendência de exportar golpistas para o mundo. Figuras essas que em algum momento cantaram "Verás que um filho teu não foge à luta", exceto em caso de investigação ou condenação. Carla Zambelli, que conseguiu a façanha de ser detestada até por bolsonaristas, anunciou na terça, dia 3 de junho, que está fora do Brasil, morando em algum lugar da Europa e que pedirá licença do mandato. Esse anúncio ocorre 20 dias depois da condenação de Zambelli a 10 anos de prisão por seu brilhante plano de contratar o hacker da Lava Jato, Walter Delgatti Neto, para se infiltrar no sistema do Conselho Nacional de Justiça e implantar documentos lá, inclusive um mandato de prisão falso contra o ministro Alexandre de Moraes. Que poderia dar errado, né? A desculpa de Zambelli no anúncio é o já manjado meter um atestado para meter o pé. Disse ela que está em tratamento médico e por isso está aí, em algum país não revelado, e agora tem essa ingrata visita. Culpa também do STF, né, que depois de apreender, resolveu devolver o passaporte dela. Bom, o maior obstáculo de Carla Zambelli nesse plano de fuga da justiça talvez seja a própria Carla Zambelli, que, como se sabe, não tem exatamente a melhor capacidade intelectual para crimes no mundo. A ver se tem algum hacker europeu dando sopa por aí. Por aqui, essa foi mais uma trombeta da semana. Um sinal do fim dos tempos e um sinal de que o Bom Dia Fim do Mundo só está na metade. E por falar em fim do mundo, um dos sinais do fim dos tempos é a forma como as bets tomaram conta de tudo no Brasil, destruindo vidas e tendo uma atuação tanto quanto duvidosa. A Pública quer investigar o império das bets e para isso precisa do seu apoio. Você pode apoiar essa campanha acessando apoie.apublica.org, se tornando um apoiador mensal ou fazendo um Pix agora mesmo para contato@apublica.org. O seu apoio vale mais do que qualquer aposta. Vamos então agora para o segundo bloco do programa.
Hoje, né, no dia que esse programa vai ao ar, vai ser o depoimento do Jair Bolsonaro no inquérito que investiga as ações do Eduardo Bolsonaro contra o judiciário brasileiro lá nos Estados Unidos, né? Que ele está fazendo toda aquela cena lá. Eu vou pedir para a Marina contar um pouco sobre isso, mas antes eu queria pedir para a produção passar um vídeo do próprio Eduardo Bolsonaro falando sobre o Alexandre de Moraes, sobre a atuação dele, né, nos Estados Unidos. O vídeo foi tirado do canal do próprio Eduardo Bolsonaro no YouTube, mas é um trecho que ele concedeu à Revista Oeste, uma entrevista que ele deu para a Revista Oeste no dia 26 de maio. Então, vou pedir para a produção passar o vídeo agora, por favor. Então, a gente está diante de um claro movimento político para tentar derrubar o Jair Bolsonaro, e quem está pagando o pato no meio desse caminho todo são, infelizmente, essas humildes e pessoas simples do 8 de janeiro. Porque tem vendedor de pipoca, vendedor de sorvete, autista, mendigo, uberista, tem todo o Brasil ali dentro, de pessoas simples. Não são, obviamente, terroristas. E o que eu faço aqui, de levar essa verdade para cá, de fato a gente choca as autoridades norte-americanas. Porque elas olham para isso e falam, meu Deus do céu, sabe? Como é que o Brasil está num ponto desse? Ninguém conseguia imaginar. Porque isso daí é situação típica, né, de países de quinto mundo, né, de países pequenos, que vivem ditaduras e acontecem coisas lá que ninguém se importa, não com o Brasil. Gente, é impressionante a realidade paralela, né? E ele chama de verdade, né? E chama de verdade. Pois é, olha, ele perguntou aqui que ponto chegamos. Pelo menos essa É a pergunta nossa a gente pode pergunta fazer também, né? Marina, inclusive, você pode contar um pouco, né, como é que essa treta aí entre o Eduardo Bolsonaro e o Moraes, inclusive vai ter o depoimento dele, né, do pai dele, hoje. Pode contar um pouco dessa história pra gente? Posso sim, Terto. Vou começar aqui porque quem acompanha a Pública sabe que faz um tempão, né, que a gente está vendo o Eduardo Bolsonaro se articulando com a direita americana. Começou com ele ficando amigo do Steve Bannon, que teve seu reflexo aqui na estratégia da campanha de 2018, né? E só se intensificou de lá para cá, né? Ele realmente investiu nessas relações. Depois que o pai foi derrotado nas urnas, o Eduardo Bolsonaro, ele começou a criar uma realidade paralela, como a gente viu aí no vídeo, para mostrar para os americanos, né? Tentando angariar apoio político nos Estados Unidos de Trump, para o pai não ser condenado com esse discurso que os golpistas são uns coitadinhos e que o Brasil é uma ditadura comandada pelo STF. Não sei se vocês sabem, né? Mas a gente estaria, então, numa ditadura. E uma reportagem da Pública mostrou que só entre 2018 e 2023, o 03 já tinha feito 82 reuniões com a extrema-direita americana. E a conversa que ele tem levado para o Congresso e para os interlocutores no governo americano é um discurso que inverte os fatos em relação ao golpe, né? Os crimes contra a democracia praticados pelo seu grupo familiar e político passam a ser uma suposta perseguição, né, política e resultado de uma ofensiva autoritária do Supremo contra a liberdade de expressão, o que a gente sabe que é uma coisa inexistente. Mas isso combinou perfeitamente com a narrativa do Elon Musk durante aquela briga com o ministro Alexandre de Moraes, né? Que acabou resultando na suspensão do X, a rede social do Musk, em agosto de 2024. O Musk se recusava a cumprir a legislação brasileira, desrespeitou a ordem judicial do Supremo, mas se dizia perseguido porque era defensor da liberdade de expressão. E o Eduardo Bolsonaro aproveitou essa narrativa e essa batalha do Musk contra o Moraes para reforçar essa história de que o Brasil estaria vivendo uma ditadura de esquerda e passou a pedir aos parlamentares, aos contatos que ele tem no governo, sanções contra o Brasil e punições para autoridades como o próprio Moraes, né? Isso se intensificou a tal ponto que Eduardo mudou para os Estados Unidos e ele tem conseguido alguns apoios, tanto entre os parlamentares de extrema-direita, como até de membros do governo, né? O secretário de Estado, Marco Rubio, foi perguntado sobre isso em uma audiência no Congresso faz umas 2 semanas, e ele disse que sim, que há uma grande chance que essas sanções aconteçam. E nessa semana, o STF está, então, julgando uma ação contra Eduardo Bolsonaro, que foi aberta no dia 26 de maio, o dia que ele gravou esse vídeo ali, a pedido da Procuradoria-Geral da República por
coação no curso do processo, obstrução de investigação de organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Ou seja, para a Procuradoria-Geral da República, o Eduardo está atrapalhando a justiça no julgamento do processo em que seu pai é réu por tentativa de golpe de Estado, ao pedir essas sanções e punições contra integrantes do judiciário brasileiro, né? E o Eduardo, ele vai depor por escrito nos Estados Unidos, mas o Jair, às 15 horas dessa quinta-feira que estamos gravando, vai depor no STF para prestar esclarecimentos, né, por ordem de Moraes, que, abre aspas, dada a circunstância de ser diretamente beneficiado pela conduta descrita e já haver declarado ser o responsável financeiro pela manutenção do senhor Eduardo Bolsonaro em território americano, né? Pois é, quem mandou ir para as redes sociais falar que estava bancando o filhinho nos Estados Unidos. Pois é. E pedindo vaquinha, né? Exatamente. Pois Daí, é, bem feito. Bom, vai lá, vamos ver o que ele vai dizer. Mas é interessante ver que enquanto o Trump persegue funcionários públicos, estudantes por posições políticas, tenta intervir em universidades, né, um escândalo, censurar professores, a direita continua a reivindicar a bandeira da liberdade de expressão. É uma coisa meio absurda, né, Terto? É, sim, é absurdo, é uma falácia, né, toda essa história da liberdade de expressão deles, que na verdade vira um ninho de desinformação, né? As coisas acabam se diluindo e virando, enfim, entrando no imaginário popular, entrando nas conversas das pessoas. As campanhas anti-vax, por exemplo, que lá nos Estados Unidos continua firme e forte lá com o Kennedy, né? Inclusive aí tem sarampo. É um desses exemplos, né? A gente teve uma notícia esses dias, né, triste, de que o Pirula, que é um divulgador científico, que, enfim, tem um canal no YouTube, que é um dos primeiros canais, assim, de destaque, de divulgação científica no Brasil, ele sofreu um AVC. E aí, nas notícias, nos comentários das notícias, tinham ali, como já aconteceu com outras pessoas, outras personalidades que tiveram AVC, tinham pessoas comentando, será que não tem a ver com as vacinas né, anti-Covid, né, contra o Covid? Quer dizer, claro, tem muito troll, tem muitas pessoas que provocam mesmo nesses comentários, mas depois que uma desinformação ela se espalha, é muito difícil, né, depois você conter os danos para a sociedade. É isso, é um discurso perigoso e é muito cínico mesmo, né, Giovana? Pois a via de liberdade de expressão deles tem uma mão só, né? Só vale para o que eles defendem. E é muito triste isso com o Pirula, porque você comentou que ele é um divulgador científico, e ele foi ali uma das vozes, né, durante a pandemia, que ficou defendendo a vacina, né? Sim. E aí agora, uma coisa que não tem absolutamente nada a ver, né? Super triste, e eles virem usar um argumento desses. Agora, eu acho que a perversidade dessa suposta liberdade de expressão é isso, é eles falarem que eles podem dizer o que eles quiserem com base no que eles acreditam, só que é isso, gente, não tomar vacina, pessoas que acreditam que tomar vacina pode causar um AVC, elas vão lá, não tomam e elas podem morrer, né, por falta de vacina. Mas eu acho que voltando aqui para essas influências americanas no Brasil, a gente tem visto muita desinformação crescendo, por exemplo, também nas questões ambientais, e agora o alvo do momento é a COP. Então, tem um monitoramento que mostrou que está se espalhando pelas redes sociais e por mensagens de WhatsApp, diversos tipos de mentira, ou assim, essas coisas para levantar dúvidas, né? Que no final das contas é um levantar de dúvidas com bases falsas, né? Acho que isso que é complexo. Tem um instituto, tem uma organização chamada Observatório da Integridade da Informação, e eles têm uma iniciativa que chama Mentira Tem Preço, justamente porque tem preço mesmo, né? E eles falam brincando, mas é uma coisa muito séria, que o que está rolando agora não é a COP do clima, mas a COP da desinformação, com mais mentiras do que do gol da Alemanha, né? Eles brincam, a Copa da desinformação. E aí eles falam que está acontecendo realmente ataques coordenados, que vão desde dizer que esse evento nem deveria acontecer, porque afinal de contas ele vai ser um fracasso, porque ele obedece a interesses obscuros. Sem dizer o quê, sem provar coisa nenhuma, mas só, na verdade, levantando dúvidas para tentar enfraquecer a conferência. Eu acho que, eu vejo, né, a minha interpretação é de que isso é para tirar o foco da importância da conferência. Sim. Da importância que é lutar contra as mudanças climáticas, né? Uma conferência da ONU, né? Uma coisa obscura, interesses obscuros. Exatamente.
Então, assim, gente, eu acho que a gente não tem nenhum minuto de paz mesmo. Nossa, já tô imaginando que vai sobrar pro Leonardo DiCaprio de novo aí no meio Daqui a dessas pouco, notícias. Mas por falar em um minuto de paz, a gente aqui sim até que tem um minuto de paz, porque chegou a hora do quadro A Luz no Fim do Túnel, onde a Lana, a fada sensata, vai trazer uma boa notícia pra gente logo depois da vinheta. Oi, pessoal. Vai um vinhozinho aí? Deixa eu contar pra vocês. Sabia que as mudanças climáticas afetam a produção de diversos alimentos? Inclusive, uma das principais afetadas é a produção de uvas e vinhos? Na região sul, que concentra a maior parte de produção de vinho no país, as oscilações entre enchentes e estiagens têm sido constantes. E isso vem ameaçando a agricultura. Por isso, os pesquisadores da Embrapa têm buscado soluções para enfrentar esses desafios climáticos. Unidades de referências tecnológicas estão sendo implantadas junto às propriedades mais impactadas para testar ajustes e estratégias, como a organização do parreiral, sistema de irrigação e até mesmo a implantação de um sistema anti-granizo. Essa tecnologia inovadora, que já foi adotada em 15 municípios de Santa Catarina, utiliza o iodeto de prata para reduzir ou eliminar as pedras de granizo antes que elas atinjam as plantações. É a tecnologia a serviço do nosso brinde. Tchim, tchim! As informações são do UOL. E você também pode falar com a gente através do e-mail correiodofindomundo@apublica.org. Se você se interessou pelos temas que a gente trouxe aqui, você pode acessar apublica.org/bomdiafimdomundo, que a gente deixou alguns links e matérias interessantes lá para você. Outra coisa que você pode achar interessante é a nossa dica de hoje, que é sobre o podcast Ciência Suja, que faz parte também da Rádio Guarda-Chuva. O Ciência Suja está com uma chamada aberta para comunicadores e jornalistas de ciência que quiserem produzir uma pauta para o programa. O valor da bolsa é R$3.000. Se você se interessou, você pode buscar aí o Ciência Suja nas suas redes sociais e também não esquece de escutar o podcast Ciência Suja no seu tocador favorito. Agora a gente vai ficando por aqui, mas antes deixa eu me despedir das minhas colegas do Fim do Mundo. Primeiro, Giovana Girardi. Um abraço, Giovana. Abraço, Terto. Abraço, Marina. Abraço, pessoal. E Marina Amaral. Um abraço, Marina. Um abraço, Terto. Um abraço, Giovana. Tchau, gente. Semana que vem, quinta-feira, bem cedo, estamos em todos os tocadores de podcast e também no YouTube da Agência Pública. Às 5h30 da tarde no C3 TV e às 18h30 na TVT. Segunda-feira, 11h30 da noite, através do canal Universitário. Boa noite para quem nos assiste no canal Universitário. Até semana que vem, fiquem bem, bom dia, fim do mundo.